Então, no nosso encontro passado, a gente iniciou os estudos relacionados com os processos de conformação mecânica. A abordagem que a gente adotou no encontro passado e eu que nós vamos fazer ainda neste encontro é trazer para a nossa aula todos aqueles conceitos, sim, que estão relacionados com a física dos processos de conformação, com a metalurgia dos processos de conformação, que são comuns a todos os processos, né? E para que posteriormente a gente consiga poder entender as particularidades de cada um dos processos que nós pretendemos abordar, talvez já a partir da próxima semana. Estava me animando a fazer isso hoje, mas em função do número de alunos que temos hoje no nosso encontro, eu vou iniciar laminação, forjamento, que são os dois primeiros processos que vamos estudar na próxima aula, né? Então, na aula passada, a gente apresentou os fundamentos dos processos de conformação e eu, neste caso, vou iniciar as discussões a partir desse slide que eu projetei, onde nós estamos representando aqui o que está acontecendo no momento em que a gente está conformando um material de engenharia. A gente apresentou na aula passada que existe, ao longo do processo de conformação, uma zona, que é a zona de deformação, onde vão acontecer os fenômenos metalúrgicos incidindo diretamente no material, né? E é a partir desses fenômenos metalúrgicos que, além da gente modificar a forma do produto, a gente consegue modificar as propriedades mecânicas desses produtos por ocasião das modificações microestruturais que já vão acabar acontecendo nesse momento da conformação mecânica. Nesse esquema, a gente está mostrando um passe de deformação plástica. E nesse passe de deformação plástica, nós destacamos três principais variáveis, hein? A primeira dela é o grau de deformação, que está relacionado com a relação entre a espessura de saída para com a espessura de entrada. Em que percentual você reduz a espessura do material quando se trata, por exemplo, de uma laminação, né, em relação à espessura inicial, não? Então, o grau de deformação é o percentual de deformação que você assume naquele momento, naquele passe, naquela operação de deformação plástica. Nós vemos também que, por se tratar de um processo de conformação a quente, a gente tem uma outra variável que é muito importante, que é a temperatura, né? É muito importante que se entenda que os maiores desbastes ou as maiores reduções de espessura que a gente espera conseguir através de um processo de conformação a quente, elas devem se dar em temperaturas de trabalho mais elevadas, porque é nessas condições em que o material possui mais plasticidade, ou seja, mais capacidade de conformação, né? E deixamos então apenas para os últimos passes, os passes de acabamento, que eles naturalmente vão acabar acontecendo em temperatura mais baixa, e nessa situação o grau de redução por passe é menor quando comparado com o grau de redução que acontece nos passes de desbaste, não? Então, isso foi o que nós explicamos na aula passada. Destacamos também aqui, como outra variável importante do processo, a taxa de deformação, que está muito relacionado a quanto eu deformo por unidade de tempo e que está muito relacionado à configuração do equipamento que você usa para você fazer uma conformação, né? Se você for, por exemplo, analisar o processo de forjamento, nós vamos ter duas grandes máquinas para forjamento. Nós temos o martelo de queda livre e nós temos uma prensa excêntrica, né? Então, a velocidade de deformação em martelo de queda livre é muito maior do que a velocidade de deformação, a taxa de deformação que você tem quando você utiliza uma prensa excêntrica, não? Então, a taxa de deformação então está muito relacionada à agilidade do processo para conformar aquele volume de material que se quer naquele passe, naquele momento. Então, do ponto de vista mecânico, isso é o que está acontecendo nesse passe. Nós vamos ter, então, como consequência dessa correlação de variáveis, sim, nós vamos ter como consequência fenômenos de encruamento que vão operar
na microestrutura do material, né? E a gente estava mostrando para vocês na aula passada que o encruamento está muito relacionado ao quanto se deforma a estrutura cristalina, né? A gente precisa entender de que o material está constituído por átomos, e esses átomos eles estão arranjados através de estruturas cristalinas, e essas estruturas cristalinas elas perdem o arranjo por causa do processo de formação. Nessas estruturas cristalinas a gente vai ter a coexistência de defeitos de linha, como são o caso das discordâncias, e quando você opera um processo de formação, o que você faz? Você coloca em movimento as discordâncias. As discordâncias elas vão se movimentando até que elas encontrem os contornos de grão, que são as dificuldades que elas vão encontrar para continuar se movimentando. O encruamento nada mais é do que o processo mecânico de inibição da mobilidade das discordâncias. Isso acontece por causa da deformação, né? Então, acontece o encruamento, acontece a recristalização, quando você já tem o material totalmente encruado, né? E todas essas discordâncias foram se concentrando nos contornos de grão, né? Nos contornos de grão onde você tem a maior energia de deformação acumulada. E nesses contornos de grão onde você tem a maior instabilidade microestrutural. Por causa dessa instabilidade microestrutural decorrente do encruamento, que você tem no contorno de grão, se o material tiver energia de ativação suficiente, você já logo de cara, em seguida, inicia um processo de formação de uma nova fase, que neste caso seria um novo grão, e esse novo grão vai surgir nos pontos onde você tem maior concentração de energia acumulada. Então, nos contornos de grão, por vias de regra, são os locais preferenciais para que o processo de recuperação da estrutura e da recristalização aconteça, né? Então, isso pode acontecer ainda no instante em que o material está sofrendo deformação, ou pode acontecer logo depois que o material sai da zona deformada e até o momento em que ele entra novamente em um outro processo de formação, que é o subsequente. Estamos falando de que isso pode acontecer 5, 6, 7 vezes, dependendo muito do arranjo físico do processo. Nós podemos ter 7 arranjos de cilindros de laminação, um na sequência do outro, isso constitui um trem de laminação, né? Então, entre o momento em que o material sai de um par de cilindro até o momento em que o material entra em outro par de cilindro para ele sofrer a segunda deformação, acontece aí um intervalo interpasse, ou um tempo interpasse. Nesse interpasse, o que vai acabar acontecendo? Em todos aqueles grãos onde você não conseguiu obter a recuperação, você vai finalizar o processo de recuperação do modo estático. E todos os grãos que ainda não conseguiram recristalizar, eles recristalizam também de modo estático, de modo que esses processos de recuperação e de recristalização, eles vão acontecer de modo dinâmico se a velocidade com a qual você está deformando o material permitir, ou vai ser de modo estático antes de que o material entre novamente em um ciclo de conformação. Esses fenômenos metalúrgicos de encruamento, recuperação, recristalização, eles vão acontecer cada vez que você deforma o material a quente. Cada vez que você deforma o material a quente, você vai ter esses episódios de encruamento, recuperação e recristalização. E você vai ter esses episódios no modo dinâmico, ou seja, num momento em que está acontecendo a deformação, ou no modo estático, entre uma deformação e outra deformação. Okay? Então, essa é uma visão panorâmica da física do processo que eu mostrei na aula passada. Eu trouxe ela de volta porque ela é extremamente importante e a gente precisa se familiarizar com a terminologia, a gente precisa se familiarizar com os fenômenos metalúrgicos que estão associados a esse processo, porque do controle desse fenômeno metalúrgico que a gente consegue depois obter uma diversidade de comportamentos mecânicos nos materiais. O mesmo aço, dependendo muito do controle que você realiza no processo, ele pode ter um comportamento mecânico ou pode ter outro comportamento mecânico. Se você, por exemplo, conclui a temperatura conclui a laminação acima da temperatura de não recristalização, você vai ter processos controlados por recristalização. Se você
conclui a laminação abaixo da temperatura de não recristalização, você vai ter controle da microestrutura por outros mecanismos que não são a recristalização. Então, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, mas desde já eu quero ambientá-lo com a terminologia. E havia apresentado também, de uma forma muito geral, como é concebido fisicamente o processo, do ponto de vista estrutural, não? Nós temos aqui, nesse caso, 6 cadeiras de laminação, que constituem um trem de laminação a quente. Nós estamos vendo, por exemplo, aspectos da geometria do material, como ele entra, espessura de entrada, e nós vemos também já, após a sexta deformação, as espessuras, a gama de espessura que a gente pode obter através de um processo de laminação a quente, ok? E o que nós vemos de um cilindro, de um par de cilindro para outro, nós vemos a diferença está na abertura entre os cilindros. É claro que a maior abertura você vai sempre programar para os primeiros passos, porque é onde você tem mais espessura para reduzir, não? E na medida em que você vai ajustando o percentual de redução por passe, é a relação da espessura que entra para com a espessura que sai, não? Aqui, nesse quadro inferior direito, você vê um aspecto metalúrgico do processo, na representação da morfologia, do formato dos grãos e como eles vão se modificando ao longo de todo esse processo de conformação. No primeiro momento, você vê grãos equiaxiais, a forma de caracterizar a microestrutura de entrada, o tamanho de grão é conhecido, dá para medir o tamanho de grão, antes de iniciar o processo de conformação e depois de terminado o processo de conformação. Além de modificar a forma, como pressupõe-se que a gente consiga, através do processo de conformação, nós vamos também melhorar o comportamento mecânico do material com através da evolução do tamanho de grão, no sentido de reduzir o tamanho de grão. Então, eu estou representando esquematicamente aí o momento em que o material encrua, nós vamos ter depois na sequência o momento em que o material inicia o processo de recuperação dinâmica, nós vamos ter já o momento em que o material começa a recristalização dinâmica e posteriormente já na saída desses 2 cilindros ali, nós vemos como o material ele continua se recuperando de forma estática e termina a recristalização estática, não? Aqui estou mostrando mais detalhes sobre esse mesmo assunto. Percebam vocês a evolução da microestrutura. Você tem o grão equiaxial na entrada, você tem a estrutura, o grão deformado durante o processo de conformação. E você perceba que já ainda antes do material sair dos 2 cilindros, percebam vocês como a recristalização dinâmica acontece preferencialmente em contornos de grão, onde que ela vai naturalmente acontecer, preferencialmente nos contornos de grão, por causa do que eu falava anteriormente, de que as discordâncias elas vão se amontoar no contorno de grão, naturalmente transferindo a esse contorno uma altíssima energia de formação e também nas junções triplas onde existem os grãos. Então você vai ter um grão, outro grão, outro grão. Nessas junções triplas, eu vou indicar aqui, por exemplo, nessas junções triplas você vai ver aí que existe muita energia de deformação acumulada e é ali também onde vamos nuclear os grãos, e a partir dessa nucleação esses grãos passam a crescer até que o tamanho de grão fica como sendo uma variável que precisa ser controlada entre um processo de formação e outro, não? No final você vê a estrutura 100% recristalizada, já naturalmente regenerada, constituída por grãos mais finos em relação aos grãos da estrutura inicial, não? Aqui num gráfico tensão-deformação nós vemos o efeito que tem o encruamento sobre o limite de resistência mecânica do material e o quanto isso compromete o alongamento desse material. E já nós vemos, por exemplo, como que a gente melhora o comportamento mecânico do material, no sentido de aumentar o alongamento, por exemplo, mesmo que a gente tenha uma queda
no limite de resistência mecânica quando a gente inicia o processo de recuperação, recristalização dinâmica. E veja você já logo no gráfico em linha contínua como se dá o limite, a diminuição do limite de resistência mecânica e o aumento do alongamento quando o material recristaliza 100% de forma dinâmica, não? Então, aqui neste gráfico da direita, nós estamos vendo, por exemplo, uma representação esquemática do que poderia ser o estágio da recristalização dinâmica e sua relação com o comportamento mecânico, não? Na medida em que o processo de recuperação mecânica de recristalização dinâmica se inicia, o material ele começa a se recuperar de forma dinâmica, começa a perder limite de resistência e começa a ganhar alongamento. E na medida em que esse processo de recristalização dinâmica vai acontecendo, você vai ganhando mais alongamento e você vai perdendo limite de resistência mecânica. Isso é muito importante porque você precisa garantir de que quando o material ele entre na próxima etapa da conformação mecânica, o limite de resistência mecânica dele seja admissível para esse momento de deformação. Você precisa conhecer o quanto pode reduzir o limite de resistência mecânica desse material para, a partir de aí, calcular a força que você tem que aplicar nesse segundo passo de conformação para você poder realmente garantir que o esforço aplicado sobre o material venha a provocar uma deformação permanente. Então, todos esses eventos metalúrgicos impactam no comportamento mecânico do material e é importante que você conheça como consequência desses eventos mecânicos o quanto esse impacto é, de fato, sobre o comportamento mecânico, porque você dimensiona o carregamento não laminador baseado no limite de resistência mecânica do material. Então, é muito importante saber isso. Quando eu fiz o meu doutorado, eu estudei recristalização estática em aços microligados ao nióbio. Então, quando eu, por exemplo, precisava saber quanto material recristalizou no primeiro passo de conformação mecânica, o que eu fazia? Eu fiz isso num laminador experimental. Então, eu laminava a 1200 graus, dava o primeiro passe, reduzia 50% da espessura, e logo depois que o material saía do laminador, eu super resfriava ele, para poder caracterizar a microestrutura naquele instante, logo depois do material sair do laminador. E depois eu usava de técnicas de preparação metalográfica para que com estas técnicas eu pudesse determinar, quantificar o tamanho de grão recristalizado que eu tinha naquele momento e o quanto de recristalização eu estava tendo naquela condição. Depois fazia o mesmo experimento com o mesmo material, as mesmas condições de formação, e logo depois que o material saía dos cilindros, eu esperava 1 segundo e super resfriava. Esperava 3 segundos e super resfriava. Esperava 5 segundos e super resfriava. Esperava 7 segundos e super resfriava. E assim, ao longo de pelo menos uns 12 segundos, eu conseguia mapear como ia acontecendo esse processo de regeneração, de recristalização na microestrutura, não? E eu conseguia caracterizar isso que eu estou representando aqui, é uma representação gráfica, não? Do fenômeno que está acontecendo, mas que na prática, em nível de pesquisa, a gente consegue fazer isso com uma técnica, com a metodologia científica que está por trás desse tipo de experimento, não? E é muito interessante o que a gente observa no microscópio, a gente quantifica o tamanho do grão, a gente quantifica a quantidade de grão recristalizado, a gente vê que, por exemplo, os grãos que se formaram durante o processo de recristalização dinâmica até o material entrar num outro momento de formação, esses grãos crescem mais do que os grãos que se formaram durante a recristalização estática, e isso faz todo sentido, porque o material está exposto a alta temperatura e um dos efeitos que o aquecimento possui sobre o material é de aumentar o tamanho do grão desse material, não? Então, se você não tomar muito cuidado com o tempo de exposição em alta temperatura a esse material, tudo que você recristalizou, você pode perder, não? Muito bem. Estou mostrando agora um processo de conformação a frio. Os processos de conformação a frio, eles acontecem a uma temperatura abaixo da temperatura de recristalização. Eu acabei não destacando isso. Os
processos de conformação a quente acontecem acima da temperatura de cristalização. Okay? Então, aqui nós estamos vendo um esquema da deformação a frio que pode acontecer no processo de laminação, como é o que eu estou representando neste momento, a laminação a frio. São 4 cadeiras de laminação a frio, o material ele passa pela primeira deformação, recebe uma redução, que também é programada. Nós temos, naturalmente, que perceber qual é a espessura de parede, qual é a espessura da chapa que entra e qual é o tamanho da redução que eu quero nela para ter uma espessura comercialmente aceita pelo cliente, por exemplo. Então, vou produzir espessura de parede entre 0,6 e 0,8 milímetros. Né? Então, começo com uma chapa de aço de 1,2, 1,5 milímetros. Né? Então, vai de 1,5 a 0,7. Todo esse é o tamanho da redução que eu vou proporcionar na espessura desse material. Então, vou dividir em 4 etapas essa redução, e essas são as reduções progressivas que eu vou, naturalmente, programar, planejar no processo de laminação a frio. Né? Temos que levar em consideração também que, pelo fato do processo acontecer abaixo da temperatura de cristalização, ele acontece na temperatura ambiente, não? Nós não vamos, diferente do que acontece nos processos de conformação a quente, nós não vamos conseguir entre uma deformação e outra deformação, nós não vamos conseguir os processos de recuperação, os processos de recristalização na microestrutura. Isso pressupõe o quê? Que a deformação que você acumula em contorno de grão produzida pelo carregamento no primeiro passe de laminação, ela vai ter que ser superada na segunda etapa do processo de conformação mecânica. Por quê? Porque ela já vai conferir ao material um grau de encruamento. Então, quando você vai programar, planejar as forças que você vai aplicar em cada etapa de laminação a frio, você precisa entender de que de uma laminação para outra laminação, ou seja, de uma etapa ou de um passe para outro passe, o material encrua, ok? Então, você tem que conhecer o coeficiente de encruamento que o material ganha no primeiro passe, quanto é o tamanho do encruamento no segundo, para programar o terceiro e assim o quarto. Não? E o que está acontecendo na microestrutura progressivamente? Na microestrutura, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a deformação se acumulando. Então, nós vamos ter um grão equiaxial de aproximadamente 5 microns na entrada, né? E na saída nós vamos ver esse grão equiaxial de 5 microns, só que totalmente amassado. Totalmente amassado. Né? Então, isso é para dizer o quê? Que na saída da laminação a frio, você tem um material tão encruado que, do ponto de vista técnico, mecânico, ele é imprestável para alguns processos de conformação que são necessários para obter produtos a partir das chapas. Então, se essa chapa está sendo dedicada para fabricar elementos estruturais que venham a formar parte de uma carroceria automotiva, pois então você vai precisar estampar essa chapa para obter esses elementos estruturais. Estou falando de longarinas, estou falando de assoalho, estou falando de coluna A, coluna B, travessas de teto, estou falando de reforços do painel, estou falando de porta, estou falando dos painéis externos que permitem o fechamento dessa estrutura de carenagem. Então, todos esses elementos mecânicos para fins estruturais de uma estrutura automotiva, eles precisam passar eles são obtidos através do processo de estampagem. E no processo de estampagem se busca no material estampabilidade. Então, o material que eu entrego para que uma montadora produza esses elementos estruturais, ele tem que ter boa estampabilidade.
E a estampabilidade está associada ao quanto de alongamento o material possui. Então, se eu deformei plasticamente a frio esse material, e eu sei que através da deformação a frio eu vou encruando o material, isso significa o quê? Que na medida em que ele vai se encruando, eu vou perdendo o alongamento. E é isto que eu estou mostrando nesse gráfico aí. Na medida em que eu vou perdendo o alongamento, hein, eu vou aumentando o limite de escoamento, eu vou aumentando o limite de resistência mecânica, e em função do percentual de trabalho a frio. Então, é muito importante que vocês entendam que depois do processo de conformação a frio, para que o material possa servir para processos de estampagem posteriormente, ele precisará passar por um processo de recocimento. E nesse processo de recocimento, hein, você regenera a microestrutura, você faz o processo de primeiro recuperação e depois recristalização, e com esse material recristalizado, aí sim você consegue ter os ganhos de alongamento que você precisa para poder estampar ele posteriormente, ok? Então, é isso que a gente consegue nos processos de laminação a frio, né? Aqui eu estou mostrando também mais detalhes do processo, que eu não vou aqui neste momento me deter, porque quando estudarmos laminação a frio, a gente vai entrar nas etapas do processo de laminação a frio, vamos poder falar mais detalhes sobre decapagem, vamos falar mais detalhes sobre sincagem ou galvanização, vamos falar de tudo isso naquele momento, ok? Então, a gente precisa, depois desse processo de encruamento, após o trabalho a frio do material, a gente precisa recristalizar. E a gente faz para isso um processo de recocimento, né? Que nada mais é do que um tratamento térmico que vamos, aqui neste momento, dedicar para resolver todas as tensões microestruturais induzidas pelo encruamento ao longo do processo de conformação a frio, não? Então, a temperatura de recristalização é uma temperatura que precisa ser determinada, né? As pesquisas, quando a gente está desenvolvendo um material de engenharia, a gente faz os experimentos para poder determinar a temperatura de recristalização desse material. É a temperatura na qual o material consegue obter, por pelo menos 1 hora, 100% dos grãos deformados recristalizados. Então, qual é a microestrutura de entrada num processo de recristalização? Grãos deformados. Qual a microestrutura de saída? Grãos 100% recristalizados. Eu digo assim, 100% recristalizado, porque se você não controla a temperatura do processo de recristalização, ou mesmo o tempo desse tratamento térmico, você vai poder ter no fim, se você não souber relacionar a temperatura a tempo com a microestrutura, você pode ter uma mistura de grãos. Você pode ter uma mistura de grãos recristalizados, sim, com grãos ainda deformados. Ou seja, você olha no microscópio bandas de deformação entremeadas de grãos recristalizados, né? E essa heterogeneidade microestrutural, ela é muito, muito, muito ruim para muitas aplicações de engenharia. Compromete estampagem, por exemplo, não? Então, aí tem que olhar para isso. Aqui eu estou mostrando, não, naquela faixa mais assim, tipo bege, acho que é a cor, assim, o recocimento, a faixa de temperatura, assim, que normalmente a gente faz o recocimento de recristalização. E aqui eu estou mostrando nessa tabela as faixas de temperatura do que normalmente nós usamos quando estamos falando, por exemplo, de aço, quando nós estamos falando, por exemplo, de liga de base alumínio, né? Em aço, por exemplo, uma temperatura bastante convencional de recristalização está na casa dos 540, 560 graus, dependendo muito do quanto de teor de carbono o material tem, né? Nós estamos falando que para aço para fins de construção veicular, geralmente são aços de baixo teor de carbono, até 0,2, 0,5, não? E por que 0,2, 0,5? 0,2, 0,25, perdão. 0,2, 0,25. Por que esses teores de carbono? Porque se você vai utilizar esses aços para fins estruturais, você precisa ter o controle sobre o carbono equivalente, porque dependendo muito do teor de carbono equivalente, o material pode oferecer dificuldade para solda e também para conformação, né? Então, a gente precisa controlar isso. E aí, nesse caso, na casa dos 560, 580 são as temperaturas ideais para esse tipo de aço.
A gente usa o diagrama de equilíbrio ferro-carbono como uma referência para poder adotar as temperaturas de recocimento, as temperaturas de normalização, qualquer que seja o tratamento térmico, a temperatura na qual eles são realizados depende muito dos pontos críticos do diagrama ferro-carbono, de materiais com teor de carbono, como esse que nós vemos no diagrama. Não? Aqui nós vemos deste outro lado, por exemplo, o que poderia ser uma curva TTT, uma curva de transformação de fase, que relaciona tempo e temperatura com a transformação de fase. Então, veja o que vai acontecer no recocimento. Você vai aquecer o material até uma determinada temperatura, onde vai acontecer a recuperação e a recristalização. Vai manter esse material por um tempo conhecido, né, que vai permitir 100% da estrutura recristalizada. Okay? Então, você recupera a estrutura granular do material. De uma estrutura panquecada, totalmente amassada, para uma estrutura refinada, constituída por grãos equiaxiais. Isso está em estado austenítico, ok? O que você vai fazer para obter depois a microestrutura que o material vai possuir após esse tratamento térmico? Vai depender da forma como você resfria. Estou representando aqui um resfriamento contínuo clássico, a uma velocidade de resfriamento relativamente lenta, que permita que no final desse processo de resfriamento a gente possa ter uma microestrutura constituída basicamente por ferrita e por perlita. Um exemplo. É claro que quando você tem uma microestrutura ferrítico-perlítica, dependendo muito da fração volumétrica de ferrita, você vai ter mais deformação ou menos deformação. Então, geralmente, aços de baixo teor de carbono, como este que eu estou falando, que são utilizados para fins veiculares, eles vão ser resfriados lentamente ao ar e eles vão conseguir entregar para nós uma microestrutura constituída por 70%, 80% de ferrita e 30%, 20% de perlita. E dessa forma, eles conseguem se deformar por estampagem tranquilamente. É mais ou menos isso que vai acabar acontecendo posteriormente.